As trajetórias e perspectivas do canto coral em Goiânia são os destaques do programa Viver Ciência, que começa agora. Manifestações artísticas como a música traduzem diversos aspectos históricos e culturais dos mais variados segmentos da sociedade. Na Escola de Música e Artes Cênicas da UFG está sendo desenvolvida uma pesquisa sobre as trajetórias e perspectivas do canto coral em Goiânia. Goiânia é uma cidade bastante musical, né? A gente tem desde a nossa tradição da antiga cidade de Goiás, depois quando o pessoal mudou para cá, nós trouxemos sempre uma tradição musical muito grande, seja na música instrumental popular, seja na música coral, né? Na igreja, na escola, né? O professor Joaquim Edson de Camargo veio do liceu lá da cidade de Goiás, veio para cá. E por alguma razão esse canto coral não tinha sido pesquisado ainda de maneira aprofundada aqui em Goiânia, né? Então nós tivemos essa ideia, eu trabalho na área, né, há muitos anos, e pela minha geração, né, eu tive condição de pegar muito esse canto coral na década de 80, que era a transição, o final da geração que tinha começado Goiânia nesse canto coral. Então nós nos dedicamos a justamente investigar essa história do canto coral em Goiânia, traçando a sua trajetória. Para resgatar desde as raízes do canto coral até traçar novas perspectivas desta prática cultural, o Núcleo de Pesquisa da EMAC tem feito um trabalho minucioso de pesquisa documental. Nós fizemos um levantamento, né, durante o projeto de vários acervos aqui de Goiânia, não só de partituras, mas de artigos. Não tinha muita coisa, como eu te disse, né? Muita coisa publicada em matéria de artigos. Mas nós fizemos pesquisas nesses acervos, onde tínhamos documentos a respeito da prática coral, né? Nós nos debruçamos de forma bastante exaustiva nas crônicas dos padres redentoristas de Campinas, né? Que inclusive antecederam a fundação de Goiânia. E eles tinham um manancial de informações nas crônicas. O padre tal veio reger o coral, o padre fulano fez o coral assim, o coral cantou. Então a gente fez uma pesquisa documental nesses acervos e também uma pesquisa documental musical. Então nós levantamos partituras, as edições utilizadas, né, nesse período antigo. Estão aqui comigo no estúdio do Viver Ciência o professor Ângelo de Oliveira Dias, coordenador da pesquisa que vamos conhecer neste episódio, e o bacharel em regência Germano Henrique Pereira Lopes. Sejam bem-vindos, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado. Obrigada, Germano. Começo com o senhor, professor Ângelo. Diante da lacuna identificada na revisão bibliográfica, né, sobre a história do canto coral em Goiânia, de que forma o projeto pretende, então, contribuir com essa área no aspecto cultural, na questão da prática e do ensino da música? Olha, de forma geral, nós no Brasil temos esse problema com a falta de pesquisa em relação às nossas raízes culturais, né? Então, em Goiânia, nós temos um manancial de canto coral que tem acompanhado a cidade desde sua fundação, né? Desde que o governo foi transferido para cá, em 1937, né? Da cidade de Goiás, e instituições importantes como a Escola Técnica, né? Que era a Escola de Artífices, e o Liceu vieram para cá, trazendo esse movimento de cultura, de canto orfeônico, né? De canto coral, que é o nosso objeto em foco. Nós temos muito pouca coisa contando essa história, esmiuçando. As coisas às vezes são deixadas assim ao sabor do vento. Então nós entendemos o nosso projeto, eu acredito que como todo projeto de pesquisa em área que envolve documentos e resgate histórico, que você conhecendo a história, você sabe onde você acertou e pode seguir adiante, você sabe onde você errou para não repetir. Então, o nosso projeto tem por objetivo justamente resgatar esse material todo do canto orfeônico, falando dos professores, das instituições, os grupos que nós tivemos, como é que foi o canto nas escolas, nas igrejas, como é que a música coral se desenvolveu em Goiás, né, especialmente em Goiânia, né? E, após isso, propor modificações e melhorias naquilo que possa ser trabalhado para que nós tenhamos um futuro mais generoso com a música coral, porque realmente é algo que transforma a sociedade em qualquer idade. O canto coral tem esse poder maravilhoso e a gente não pode deixar de usar essa ferramenta, né, para melhorarmos a vida do nosso goianiense.
Fazer pesquisa, a gente costuma falar aqui no programa que já é propriamente um grande desafio. Sim. E essa pesquisa é inédita nessa área, né, Germano? Quais Sim. foram, então, os maiores desafios que vocês enfrentaram aí ao longo desse caminho? Caminho que ainda não acabou, né, que está em andamento. O ineditismo da nossa pesquisa, porque Goiás, o estado de Goiás, a cidade de Goiânia já tem uma trajetória muito rica na construção musical. Mas, com relação à pesquisa em canto coral, realmente ainda é muito pouco. Temos algumas publicações de história da música goiana e tudo mais, mas especificamente de canto coral ainda é muito pouco. Então, as nossas fontes foram bem primárias. Então, esse foi realmente o maior desafio, né? Separar o que realmente iria interessar para a nossa pesquisa. Também complementa isso, professor, que seria essa questão foi um das trabalho fontes. de garimpagem, né? Um trabalho, você descobre, nós tivemos, por exemplo, eu estou na UFG como aluno da UFG desde 83, né? E depois, tanto no antigo curso técnico, depois eu fiz o superior aqui, estudei fora, mas voltei, né? Já estou lecionando no UFG há 22 anos. Então eu, de certa forma, participei do final de uma era do canto coral em Goiânia, que era quando nós tínhamos a professora Maria Lucy Veiga Teixeira, que dava aula no antigo Instituto de Artes. Quando ela se aposentou, encerrou uma era e começou outra. Então eu participei muito desse processo, então a gente acaba conhecendo muita gente. Então você conhece, aí você pergunta, fulano, você tem um programa daquela apresentação? Como é que era na década de 70? Aquela viagem do coral da Dona Fifia, que era o nome dela, né? O apelido dela, né? E então é um trabalho de garimpagem, você tem que, de certa forma, farejar onde é que estão os acervos, e você ir atrás e se surpreender. Uma das grandes surpresas foi o acervo do próprio coral da UFG e do maestro Jean Dulier, que foi um belga que morou aqui na década de 50 e 60, que estava numa seção da Biblioteca Central da UFG, bem aqui, esperando catalogação, e nós não sabíamos. Quando a gente chegou lá, e não tinha nem catálogo, eu falei, olha, tem esse material aqui de música. Nossa, mas a gente ficou assim numa felicidade, porque documentos, programas da década de 60, assim, documentos do antigo Conservatório de Música, anteriores à universidade, né? Então, assim, é um trabalho de garimpagem mesmo, e isso é emocionante, né? Ok, daqui a pouco a gente continua a nossa entrevista. Quer participar do nosso programa? Envie uma mensagem para o Twitter ou Facebook e acesse a nossa página na internet. O Viver Ciência vai para um rápido intervalo. A seguir, você vai conhecer um pouco mais sobre a arte da regência. Saiba quais são os desafios de um maestro, este importante elo entre o compositor e os seus instrumentistas. A ciência é viva quando ela te permite compreender o mundo. Estamos de volta aqui no Viver Ciência com o professor Ângelo de Oliveira Dias, doutor em canto e regência coral, e com o bacharel em regência Germano Henrique Pereira Lopes. Estamos falando sobre uma pesquisa da UFG que estuda o canto coral em Goiânia, suas trajetórias e perspectivas. Você vai conhecer agora um pouco mais sobre a arte da regência. Acompanhe nossa reportagem. Natural do estado do Piauí, Germano escolheu Goiânia para dar continuidade aos seus estudos de música. Ao desenvolver diversas habilidades durante a graduação, ele se dedicou especialmente à arte da regência. Para ser um bom regente, nós temos que ter várias habilidades, assim. Quase que como se fosse um super-homem, assim. A gente tem que saber, além dos conhecimentos específicos de música, a gente tem que saber história, tem que ter uma vasta leitura, a gente tem que conhecer outras línguas, a gente tem que saber lidar com um público, né? A gente tem que saber lidar diretamente com seus cantores, a gente tem que ser um pouco de psicólogo, a gente tem que ser um pouco de amigo, a gente tem, né, que dar conta de tudo isso fora as questões musicais. Para ser um bom regente, a gente tem que pelo menos ter um conhecimento mínimo a respeito de cada um desses aspectos. Por 2 anos como bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC,
Germano é um dos integrantes da pesquisa sobre as trajetórias e perspectivas do canto coral em Goiânia, desenvolvida na Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Desenvolvemos um trabalho sobre o canto coral através das crônicas dos padres redentoristas que vieram para Campinas. Foi um trabalho onde eu tive que me debruçar sobre essas crônicas e ver todos os aspectos musicais que eram comentados lá. Com os resultados, a gente viu que abriu um leque maior para a gente aprofundar mais a pesquisa, o que resultou no segundo período da pesquisa, que foi do período de 2010 a 2011, onde a gente foi pesquisar mais sobre o repertório, especificamente sobre arranjos. Professor Ângelo, qual a fase atual do projeto? Ele já está em fase de finalização, já terá novas publicações? Conta isso pra gente. Nós estamos terminando, né? Foram 5 anos, nós começamos em 2009 e esses blocos de pesquisa geralmente têm 5 anos, né? Então nós tivemos muitas conquistas, né? Publicamos artigos na revista da UFG, na revista UOD, que é a nossa revista lá da Escola de Música e Artes Cênicas. Fizemos muitos concertos com esse material que a gente ia recolhendo e pudemos editar novamente, né? E apresentar com coros. Então fizemos muita coisa interessante, tivemos muita parte escrita, mas também muita parte prática, né? Em que o público pôde acessar novamente esse material que era feito. E agora, recentemente, né, nesse último ano, que a gente já estava encerrando as atividades, pensando em retomar o projeto, em recadastrá-lo novamente, em dar continuidade, nós ficamos sabendo que o Colégio Santa Clara está com um acervo lá que não sabia o que fazer com o acervo. Eu disse, não, nós sabemos o que fazer com o acervo. Então, as irmãs franciscanas da Ação Pastoral, né, que estão lá do colégio, que já estão aqui em Goiânia desde 1921, né, e nesses 100 anos em Campinas e depois Goiânia, elas foram responsáveis assim, por uma grande parte da formação musical e cultural de Campinas e depois de Goiânia. Elas têm guardados todo esse material que foi usado durante todos esses anos. Então, eu já examinei o material, fui recebido pela irmã Noemi, né, que foi muito simpática, me acolhendo, me mostrou o material todo, e eu fiquei assim com água na boca, né? Então, como parar, né? Então, a gente já estou envolvendo mais alguns alunos, né? Tenho a oportunidade de cadastrar mais um bolsista PIBIC o ano que vem, e vamos agora destrinchar esse material. Alguma coisa está em boa condição, outro tem material que precisa ser higienizado, porque tem um material de um século quase, né? Coisas que elas trouxeram da Alemanha. Então a gente precisa higienizar, classificar, depois fazer uma catalogação, ver o que serve, organizar concertos em cima do material, escrever sobre ele. Então ainda vai mais uns 5 anos aí, eu acredito. Tem muito trabalho pela frente. Tem muito ainda. Falando um pouquinho de futuro, Germano, diante dos resultados da pesquisa, o que vocês já poderiam falar para a gente sobre as perspectivas desse cenário, né, em Goiânia? Olha, Goiânia é uma cidade que realmente tem muito a se orgulhar no país, porque nós temos um movimento coral muito rico, já vem de longa data, e agora com as pesquisas iniciando, realmente vem a somar com esse movimento. Então, a gente tem muito a ganhar em questões quantitativas, qualitativas, tanto na área de performance, mas também agora com a área de pesquisa. As perspectivas, então, são boas? Muito boas, okay. Promissoras. Certinho. Vamos para um rápido intervalo e, em seguida, continuamos nossa entrevista. Daqui a pouco, no Viver Ciência, nossos convidados respondem perguntas de um especialista. E você vai ver ainda como é possível fazer pesquisa relacionada à música na UFG. Estudo de caso é uma metodologia de trabalho para quando você tem que estudar fenômenos únicos. Por exemplo, nós tivemos em Goiás o acidente do Césio. O estudo do acidente do Césio é um caso. Ele não vai levar a generalizações. Por quê? Porque ele foi um caso único. Existem, na área da medicina, muitos estudos que são feitos também para casos específicos. Por exemplo, uma pessoa que apresenta uma malformação de nascença ou apresenta um desenvolvimento diferente ou apresenta uma doença que não se conhece. O estudo de caso, então, é um estudo de uma situação singular que não
que não tem a repetição suficiente para levar à generalização. O Viver Ciência está de volta. O tema de hoje é uma pesquisa da UFG que estuda o canto coral em Goiânia, suas trajetórias e perspectivas. Quem vai fazer perguntas sobre o assunto agora é o doutor em musicologia, Marshall Gaioso. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o professor Ângelo Dias, que além de um grande intérprete, excelente regente e excelente cantor, desenvolve também um trabalho fundamental de pesquisa sobre música em Goiás. Professor Ângelo, eu gostaria que o senhor comentasse sobre o papel do coro da antiga Escola Técnica, hoje Instituto Federal de Goiás, e em especial da maestrina Maria Lucy Veiga Teixeira, no canto coral em Goiás. Por favor, professor. Muito bom ver o nosso querido companheiro Marshall, né? Companheiro na pesquisa e na performance. Realmente essa figura que ele menciona, que é a professora Maria Lucy Veiga Teixeira, até a gente comentou um pouquinho no outro bloco, é uma figura exponencial, né? A escola técnica, que veio da cidade de Goiás, com o nome de... Lá era a antiga Escola de Artes e Ofícios, né? Veio para Goiânia e trouxe na sua bagagem educacional a música coral, né? E o grande professor Joaquim Edson Camargo, que veio de Goiás e trabalhou no Liceu e também no Instituto Federal de Goiás, veio também nessa leva de professores que vieram com a escola técnica. Então sempre foi um celeiro de vozes, né? Na década de 40, quando chegou aqui a escola técnica, a regente era a professora Nair de Moraes, né? Que era uma pianista formada em São Paulo, que tinha mudado para Goiânia, aqui trabalhava, e ela era auxiliada, quem fazia a chamada correpetição, ou tocava para ela acompanhando o coro, era uma pianista da cidade de Goiás, chamada Edméia Camargo, que na década de 20 era a pianista do cinema luso-brasileiro, lá na cidade de Goiás. Então a Edméia se muda para Goiânia também, acompanhando o sonho da nova capital, e as duas trabalham intensamente nesse movimento de coro na escola técnica, né? Então existem relatos do coro participando em solenidades cívicas, em apresentações culturais, abrilhantando eventos, então foi muito importante. Em 52, o coro passa por uma transformação pedagógica e as professoras, como não eram diplomadas, elas eram grandes musicistas, mas não eram diplomadas, elas não podiam mais continuar dando aula. Então, o governo decide que precisaria de professoras concursadas. Foi aí que entrou a professora Maria Lucy Veiga Teixeira, né, a nossa querida Dona Fifia, está aí até hoje linda e exuberante, nos seus quase 90 anos, e contando sobre como é que ela teve que ir ao Rio de Janeiro, no Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, 15 dias por mês, 15 dias ela ficava aqui, estudar justamente, fazer um curso com o Vila Lobos, no Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, para se diplomar e poder então dar aula na escola técnica. A professora Edméia foi substituída pela professora Maria das Dores Ferreira de Aquino, que é a nossa querida Dona Dorinha, que depois também deu aula na UFG, e as duas ficaram no coro até 1976, onde o professor Luiz Graciliano assumiu o coro, quando a Dona Fifia saiu, e logo em seguida o professor Leci José Maria, que foi o meu primeiro professor de música, uma figura muito querida aqui em Goiânia. Então, depois do professor Leci se aposentar, está lá a professora Rita, né, que é colega do professor Marshall. Então, realmente, é uma instituição que teve um valor enorme na formação da juventude coral de Goiânia, né? A juventude que saía da escola com uma formação muito boa, inclusive na área de música, e integrar outros coros da cidade, melhorando de forma geral a prática do canto coral na nossa cidade. Vamos para a próxima pergunta. Professor Ângelo, é indiscutível a importância dos coros amadores e estudantis no nosso movimento coral. Porém, menos conhecido talvez sejam os trabalhos de corais profissionais. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre as experiências que tivemos aqui de implantação de um grupo coral profissional. Professor. Essa aí, né, Marshall, nós vivemos esse período, né, nós não precisamos nem fazer pesquisa a respeito, eu posso contar de viva voz, porque eu participei desse processo, né. Em 1988, eu já era aluno de música da UFG e foi fundado aqui em Goiânia o Coral do Estado de Goiás, na administração do governador Henrique Santilo.
Então, esse coral foi fundado, na mesma leva foi fundado o coral, a Orquestra Sinfônica do Estado, que depois se tornou Filarmônica, depois Sinfônica, depois virou Filarmônica, elas foram trocando de nome, mas era a nossa Sinfônica estadual, né? E o Centro Cultural Professor Gustavo Ritter, que está até hoje lá em Campinas, né, ao lado da Matriz, participando da vida cultural, né, ensinando essa juventude nossa, essa prática da música. Então, essa primeira experiência em Goiânia, do canto profissional, não acabou mais. Nós continuamos do Coral do Estado de Goiás, que teve um breve hiato aí de 1 ano e meio, depois que ele foi extinto, por razões políticas, né, da época. Foi novamente criada a Camerata Vocal de Goiânia, em 92, depois, o octeto Mário Martins, na verdade, que era da Prefeitura de Goiânia, no tempo do secretário José Mendonça Teles, depois a Camerata Vocal de Goiânia, depois o Coral Municipal de Goiânia. Esses dois foram unidos em 99, tanto a Camerata Vocal quanto o Coral Municipal, e transformaram-se no Coro Sinfônico de Goiânia, que hoje em dia é a OSGO, né, o coro da OSGO, que está aí até hoje. Eu dirigi o Coro Sinfônico, né, por quase uma década, no período de 2000 até 2008, 99 a 2008. Então foi uma experiência incrível. Um coro pago é algo muito interessante, porque você receber para fazer boa música e levar boa música. O limite é o da imaginação, né? Você não só tem o prazer da música, mas tem a técnica refinada, né? Tem toda essa possibilidade de fazer um repertório diferenciado. Então, Goiânia está na frente de um projeto desse coro profissional que poucas capitais brasileiras têm. Nós temos no Rio e São Paulo, com os teatros, né, em Belo Horizonte. Então, é uma mão cheia de capitais brasileiras que têm coros profissionais, inclusive o nosso excelente Coro Sinfônico de Goiânia. Como é possível fazer pesquisa relacionada à música na UFG? Confira no quadro Caminhos da Ciência. O aluno pode iniciar o seu projeto de iniciação científica na escola de música a partir do 2º semestre. A partir de então, ele pode procurar um grupo de pesquisa e se afiliar a esse grupo. O curso de música tem a pós-graduação no nível de mestrado. Tem 3 linhas de pesquisa. Uma, a música, cultura e sociedade. Outra, música, criação e expressão. E a terceira, música, educação e saúde. Para se inscrever no mestrado em música, é necessário que o candidato tenha um bacharelado ou uma licenciatura. Pode ser em áreas afins ou em música, mas o projeto apresentado deve ser dentro de uma das 3 linhas de pesquisa do mestrado e que envolvam a música como tema principal. A seleção para o mestrado sempre acontece no 2º semestre do ano, com fins de montar a turma para o próximo ano. As inscrições acontecem normalmente em setembro ou outubro e as provas acontecem em novembro. Nós agradecemos a presença de vocês. Germano, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigada, professor Ângelo, também parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu queria só dizer o seguinte, a você que está nos ouvindo, o objetivo dessa pesquisa é você. Nós fazemos pesquisa para tirar a pesquisa da UFG e levar até você que nos ouve, para você saber o valor do canto coral. Se você já canta, você sabe como é importante e gostoso. Se você não canta, não sabe o que está perdendo. Fica o convite, então. E também fica por aqui mais um Viver Ciência, programa que é uma promoção das pró-reitorias de pós-graduação e de pesquisa e inovação da UFG e uma realização da Fundação RTVE. Aqui mostramos que o conhecimento científico está ao alcance de todos. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima semana.